Olá, o Câmara Rio Notícias está no ar com a retrospectiva 2017 sobre o Rio de Janeiro. Nesta edição especial, vamos relembrar alguns fatos que marcaram a cidade e a vida do carioca. A gente começa falando sobre a escalada da violência. O aumento do roubo de cargas de caminhão ameaçou o abastecimento e interferiu no preço final dos alimentos, que subiram em média 30%. E esse tipo de crime transformou as vias de acesso ao Rio em pesadelo para os caminhoneiros. Estudo da Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, indica que as ocorrências cresceram 86% nos últimos 6 anos. O prejuízo à economia brasileira já ultrapassou 6 bilhões de reais, dos quais mais de 2 bilhões só no Rio de Janeiro. A análise mostra que a cada 1h30, um caminhão de cargas é roubado no Rio. 2 tentativas de assalto aqui, perto do Ceasa mesmo. É muito perigoso a gente andar ali. Semana passada eu presenciei um assalto. Os caras vieram, renderam 2 caminhões de frigorífico. E aí a sorte é que a polícia chegou, interveio rápido. Essa DPVL aí estava em cima e ajudou aí a galera, que é muito. Todo dia aqui tem uma história. Eu saí de casa mais tarde, né? Eu saí de casa 2h30, agora sai 6h30. Mas não sei se adianta muito não, né? Só Deus mesmo. Não tem proteção não, só Deus. O problema atingiu também o comércio virtual, que depende do serviço de transporte para o envio de produtos ao consumidor. Preocupado com a situação, o vereador Valda Ceasa levou o assunto para ser discutido na Câmara Municipal. No estado do Espírito Santo, qualquer lugar, quando fala para um caminhoneiro vir para o Rio de Janeiro, se o frete é R$4.000, eles querem 10. Está ficando inviável vir para o Rio de Janeiro. Não tem um dia no Ceasa que não é 5, 6, 8 caminhão roubado por dia. Se souber que é carne ou alho, não passa na Avenida Brasil e ninguém toma uma providência. Não bastasse o avanço da violência, a progressão da crise financeira do governo do estado paralisou as atividades da UERJ. Quase 40 mil alunos perderam o ano letivo, no episódio que ficou conhecido como sucateamento da universidade pública. Nós estamos numa enrascada, sem dúvida nenhuma, porque quando a gente fala que o Estado não tem dinheiro, isso é verdade, isso não é mentira, nós estamos muito mal. O que não é possível se ter é o pagamento do salário da segurança, da educação, do meio ambiente, da cultura, e nós estamos lá, do Judiciário, do Legislativo, da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Planejamento, e nós somos um dos últimos a receberem seus salários. Por que isso? Pelas contas da reitoria, mais de 700 alunos desistiram de concluir os cursos de graduação. A grande proposta nossa é fazermos uma audiência na própria UERJ, para que os alunos possam se manifestar, os professores, os dirigentes da universidade, o governo do estado e da própria prefeitura do município, de como que ela pode auxiliar a UERJ, porque ela tem capacidade de auxiliar. Vendo que 80% dos gastos da UERJ, quem cobre pouco mais até de 80%, é o governo federal. O restante é o governo do estado, que não tem repassado essas verbas. E não é um montante tão absurdo que a prefeitura não pudesse auxiliar também. A crise econômica e a violência também afetaram o comércio de Vila Isabel. Um dos mais tradicionais bares do bairro, o Petisco da Vila, fechou as portas e outros estabelecimentos seguiram o mesmo caminho. A crise atinge principalmente os bares. Pelo menos 4 deles fecharam as portas em Vila Isabel somente esse ano. Justamente um bairro marcado pela boemia. Sentar à mesa e pedir uma cerveja, por exemplo, está cada vez mais difícil por aqui. Uma situação que, se Noel tivesse vivo, com certeza iria reprovar. A situação do Maracanã, que deixou de receber jogos de futebol, e as greves que reduziram os atendimentos no Hospital Universitário Pedro Ernesto e paralisaram as aulas na UERJ, também estão entre as causas apontadas para o fechamento do Petisco.
Os comerciantes vizinhos da universidade reclamam dos prejuízos causados pela greve. 80% de prejuízo, mais ou menos. Eu tenho um contrato de 5 anos, faltam mais 3, mas se continuar do jeito que está, quando terminar o contrato, não abre mais as portas. Isso tudo sem falar na crise financeira que atinge o comércio do Rio. Segundo o Clube dos Diretores Lojistas, 732 lojas fecharam na cidade do Rio somente no mês de janeiro, um aumento de quase 40% em relação a janeiro do ano passado. Pelas ruas de Vila Isabel não faltam lojas fechadas, com os avisos de vendo e alugo. O bairro vive um grave esvaziamento econômico. A Comissão da Indústria e Comércio da Câmara Municipal garante que está atenta à crise no comércio de Vila Isabel. Essa é uma situação, o fechamento dos estabelecimentos comerciais é uma situação grave realmente, a gente teve o petisco fechando aí. E uma questão que é central nisso tudo é segurança. A gente tem que investir em policiamento, a gente tem a Guarda Municipal, que a nível da Prefeitura é o que pode ser deslocado para a região para coibir, por exemplo, furto de bicicleta, que é uma coisa que é uma reclamação constante das pessoas que tem ali. O nível de assaltos realmente chegou no nível insustentável, a gente tem que deslocar um efetivo para lá e buscar parcerias com a própria PM também para os batalhões prestarem mais atenção, fazerem estudo de mancha criminal para preservar o comércio. O imóvel onde funcionou o petisco da vila deve ser demolido para o surgimento de um prédio. Mesmo que não volte a funcionar em outro lugar, o petisco da vila estará eternizado. O nome do bar deverá ser tombado pela Câmara de Vereadores. Um outro tipo de mercadoria não perecível, é verdade, foi atingida pela crise no governo do estado. A cultura. Um dos principais cartões postais da cidade, o Teatro Municipal, cancelou os espetáculos porque seus funcionários ficaram meses sem receber salário e o 13º de 2016. Para chamar a atenção da população e das autoridades, os artistas organizaram o primeiro ato-concerto nas escadarias do teatro. A maioria dos bailarinos não tem, com esses atrasos salariais, o bailarino não tem como vir todos os dias ao teatro. E o bailarino é atleta, ele precisa todo dia estar fazendo aula, estar ensaiando. E como nós somos a única companhia de balé clássico do Brasil, a coisa está ficando sem solução. Fundado em julho de 1909, o Teatro Municipal viveu, em 108 anos de história, uma das maiores crises por falta de apoio. Mesmo assim, no dia da sua fundação, abriu as portas para apresentações gratuitas ao público. A bailarina Débora Ribeiro, primeira solista do balé do Teatro Municipal, encenou a morte do cisne. No final, aplausos pela bela apresentação e elogios pela resistência dos artistas diante da crise. A gente sempre acha que está chegando no nosso limite, sempre, todos os dias. Mas a gente vem se surpreendendo com a força, com a coragem. E eu acho que uma energia divina da gente poder manter esse teatro aberto. O show não pode parar e nós não vamos parar. Nós vamos continuar, vamos seguir e vamos conseguir. Daqui a um pouco a gente vai estar junto novamente, podendo falar mais brevemente, com mais alegria, ainda mais do nosso coração. Indiferente à crise, a Ladeira da Misericórdia saiu do ostracismo e, enfim, teve o seu valor histórico reconhecido. Após 63 anos de estudos, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPHAN, tombou os 40 metros que restaram da inclinação. Acompanhe a reportagem de Aline Bordalo. Caminhando pela Travessa da Misericórdia, no centro do Rio, nos deparamos com uma ladeira. Vamos subir para ver onde ela vai dar? Bem irregular. ...40 metros de subida que não levam a lugar nenhum? Nada disso. A Ladeira da Misericórdia nos leva a um passado muito, muito distante. Mais precisamente ao ano de 1567. Ela foi a primeira via pública da cidade do Rio de Janeiro. Na época, com 500 metros, a Ladeira da Misericórdia dava acesso ao Morro do Castelo e abrigava 11 importantes prédios, entre eles a primeira cadeia, a primeira Câmara e o primeiro Tribunal da cidade. Foi parcialmente destruída em 1922, junto com o Morro do Castelo.
O processo de tombamento da ladeira foi aberto em 1954, mas só agora, 63 anos depois, o lugar se tornou patrimônio cultural brasileiro. Outro tesouro da cidade, após ganhar o status de Patrimônio da Humanidade pela Unesco, virou uma sala de aula a céu aberto para os estudantes. E eu acompanhei uma das visitas guiadas ao Cais do Valongo, na zona portuária. Toda esta área estava soterrada por camadas de calçamentos. O local foi desvendado e as pedras começaram a aparecer depois de 2011, após as obras de revitalização da zona portuária. Ao ganhar esse título, o sítio arqueológico, considerado um dos maiores símbolos mundiais do tráfico de escravos, se transforma em um marco de luta contra o preconceito. Uma aula imperdível para esses alunos do ensino médio. As pessoas que vão vir após nós, os nossos descendentes, também poder ouvir a cultura, tudo que foi passado, na questão da religião, de tudo que eles viveram. É importante porque faz parte da nossa história. O passado é importante para a gente saber as coisas do presente, entender o que acontece, por que é desse jeito. Já que o assunto é história, eu também visitei um oásis no centro do Rio, que reabriu a visitação após ser revitalizado pela prefeitura. Pense em um oásis no meio do centro histórico do Rio, entre as regiões tradicionais da cidade, Arcos da Lapa e Cinelândia. O passeio público significa um refúgio de 30 mil metros quadrados de verde, com lago, alamedas e muita história. O prefeito Marcelo Crivella plantou uma árvore simbolizando a recuperação do primeiro jardim público do Brasil. Ele foi construído no século XVIII. Aqui estão as obras do mestre Valentim, melhor escultor do Rio na época. Nessas ilustrações, era possível ver o mar em terraços, que serviam como mirantes. Quem veio conferir a reforma do passeio público pôde colocar a vida em dia. Foram oferecidos vários serviços: orientação jurídica, emissão de carteira de identidade e até corte de cabelo. Eu vim visitar o passeio público, a inauguração, e aproveitei essa maravilha aqui do corte de cabelo. Vou economizar 20 contos. O quê, caboclo? A Bienal do Livro provou que a leitura nunca sai de moda. Mais de 600 mil visitantes percorreram cerca de 80 mil metros quadrados ocupados pelos estandes de mais de 500 editoras. A 18ª edição da Bienal resgatou a esperança de que o imaginário infantil, apesar de influenciado pela tecnologia, permanece ansioso por histórias que estimulem sonhos e fantasias. Quem atravessa esta porta mergulha num mundo de aventuras. Tem história para todos os gostos, idades e bolsos. É preciso usar a criatividade para atrair a atenção da garotada na era da tecnologia. Nesse estande, os visitantes podem literalmente entrar na história e sentir todas as sensações, interagir nesse livro gigante. Tá ventando, ó. Mas quem acha que o livro perdeu espaço na rotina agitada dos pequenos, ouça esses depoimentos. É melhor que filme, na minha opinião, porque você mesmo pode imaginar como é o personagem, o enredo, é muito legal. Qual o livro que você está lendo agora? O livro, eu quero ler It, a Coisa. Eu quero ler Harry Potter, eu vou comprar o livro para poder começar a ler. Eu amo ler livro, porque eu acho que é mais interessante que ir no cinema. Porque você pode imaginar o seu cenário, como ela disse, você pode imaginar as coisas que estão acontecendo no livro. É claro que quando o livro fala do assunto que eles mais curtem, é fácil manter os olhinhos em movimento. Tanto que os youtubers estão entre os autores mais vendidos. Quem anda de ônibus agradeceu as reduções no valor da passagem das linhas municipais. No começo deste ano, a tarifa custava R$ 3,80. Em agosto, caiu para R$ 3,60, o que representou uma economia de 20 centavos por viagem. Em novembro, uma nova decisão judicial obrigou as empresas a reduzirem para R$ 3,40, totalizando 40 centavos a menos, em comparação ao mesmo período do ano passado. A repórter Mariana Rosadas conferiu a reação dos passageiros. No primeiro dia útil da redução das tarifas dos ônibus municipais do Rio de Janeiro, ninguém foi pego de surpresa.
Na verdade, os cariocas já aguardavam por esse desconto. Ótimo, né? De 20 em 20 vai diminuindo, né, o valor para a gente pagar. Em agosto deste ano, a tarifa dos ônibus municipais do Rio de Janeiro já havia sofrido uma queda de R$ 3,80 para R$ 3,60. A nova redução promete ajudar muita gente a economizar. Tem dias que eu pego 4 ônibus, então 80 centavos vezes 200 dias úteis do mês dá um bom impacto, dá para fazer um lanche, uma graça no final do ano. Agora eu espero que essa redução também se aplique em outros modais, como o trem, que está R$ 4,20, o metrô, que está um absurdo, R$ 4,40. E não tem porquê, né? Mas é o lobby, né, dos transportes. Para quem estuda e faz estágio, a diminuição veio em boa hora. Achei bem incrível, porque, querendo ou não, 20 centavos faz diferença todos os dias. Provavelmente vai me ajudar bastante com as xerox da faculdade e agora que eu estou morando sozinho nas despesas diárias. Crise financeira, violência e outros acontecimentos nefastos foram incapazes de ofuscar o brilho da cidade carioca. Um exemplo disso é a hashtag Rio de Janeiro, campeã de acessos no Instagram. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Maravilhosa, com encantos mil. O hino da cidade do Rio de Janeiro é até modesto nos adjetivos. Basta pisar aqui para a câmera começar a trabalhar. Este ano, o Rio saiu bem na foto. Foi a cidade brasileira mais citada nos hashtags do Instagram. Os belíssimos cenários cariocas, clicados por gente do mundo todo, vão sendo documentados para a eternidade. O Rio é a cidade mais bonita do mundo. Não há outra mais bonita. O Câmara Rio Notícias fica por aqui, pronto para encarar novos desafios. E deseja a todos um feliz 2018.